Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Bem-vindos a mais um episódio. Nós vamos começar falando sobre o exemplo do Linus. O Linus, ele é uma criança maravilhosa. Ele tem 11 anos e os pais do Linus têm muito orgulho dele. Os pais, não, a mãe, né? O nome da mãe dele é Ellen. E tudo que o Linus faz é muito bom. Ele é o melhor em tudo que ele faz. Na escola ele é muito bom, no esporte ele é muito bom, na música, nas atividades sociais, com os amigos dele. Todo mundo tem orgulho dele porque ele realmente é muito bom. Mas a Ellen vê algo que os outros não veem por conviver ali mais próximo dele. Ela vê a dificuldade que ele tem do respeito por si próprio, independente do sucesso que ele tem em outras áreas, porque ela enxerga que ele tem uma necessidade muito grande de ser perfeito em tudo que ele faz. E esse perfeccionismo dele fez com que ele sentisse que nada que ele fazia era suficientemente bom, apesar dele ter conseguido sucesso em tudo que ele faz e também de ouvir os outros falando, né? Ele emocionalmente, ele fica ali incomodado toda vez que ele, assim, com os erros dele, né? Toda vez que ele erra, ele se incomoda, independente de ser um erro pequeno ou algo que ele esqueceu, algo que fugiu do controle dele. Por exemplo, se ele jogava uma bola na cesta, uma bola de basquete na cesta, e se errasse o cesto, ele já ficava afetado emocionalmente. Se ele esquecesse de fazer a lição de casa, ele já ficava também decepcionado com ele mesmo. Até que a Ellen decidiu levar o Linus para a Tina. A Tina é uma das escritoras do livro, né? E a Ellen começou a contar a história do Linus para a Tina, a escritora desse livro que nós estamos falando sobre ele. A Ellen contou que ela e o pai do Linus se divorciaram quando ele ainda era pequeno. E o pai dele simplesmente desapareceu e a Ellen criou o Linus sozinha. Então é muito claro que o Linus acabou tomando esse peso para ele mesmo, por causa do distanciamento do pai, por causa do sumiço do pai. Ele inconscientemente acreditava que por algum motivo o pai dele desapareceu por causa dele. Então, tudo que ele fazia tinha sempre aquela necessidade de evitar de fazer algum erro a mais, porque ele acredita que ele foi um erro que fez com que o pai dele sumisse. Então, a memória implícita do Linus fez essa igualação, fez esse balanço entre não ser perfeito e ao mesmo tempo ser abandonado lá na memória implícita dele. Por isso que na cabeça dele, todo dia ele pensava, eu tenho que dar meu melhor. E ao mesmo tempo ele também pensava, eu sou burro, eu sou estúpido, por que eu fiz isso? E tudo isso impedia o Linus de ser uma criança feliz, de ser uma criança menos estressada, menos preocupada com os erros que são normais da gente, né, gente? Porque a gente não é perfeito. Então a Tina, ela começou a trabalhar com o Linus e começou a dirigir essa atenção para os pensamentos dele, sobre a forma de como ele pensava. E uma parte desses pensamentos que eram um combustível na vida dele, estavam totalmente ligados e também profundamente ligados nessa memória implícita. Neste caso, a Tina percebeu que precisava de uma intervenção e um tratamento mais profundo. E ela começou ajudando o Linus a entender a força do pensamento
e como que ele poderia direcionar essa atenção para ter um controle sobre essa atenção, no caso, em uma grande extensão, de uma forma que ele poderia observar aquilo que ele estava sentindo e a forma de como ele queria reagir diante daquele pensamento em situações diferentes. Então a Tina introduziu o conceito para o Linus. Ela começou a falar para ele sobre o Mindsight. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, é um termo em inglês que, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa visão mental. Eu procurei traduzir essa palavra do inglês para o sueco e os tradutores do livro, que traduziram esse livro do inglês para o sueco, eles usaram essa palavra insikt, que, se eu for traduzir essa palavra do sueco para o português, não existe uma tradução específica. Na verdade, os tradutores, quando eles fizeram essa tradução desse livro que foi escrito em inglês para o sueco, foi uma palavra mais próxima que eles acharam dessa palavra do inglês, mas que, na verdade, essa palavra não tem um significado puro, se a gente for traduzir, né? Mas voltando a essa questão da palavra em inglês mindsight, quer dizer, no caso, visão mental. E se a gente for pesquisar na internet, o que eu achei de significado é mais ou menos como se fosse um raciocínio fluido, ou seja, é uma capacidade de resolver problemas de forma imediata, ou seja, de forma instintiva e com destreza. Na verdade, um raciocínio lógico, né? Mas ele tem um conceito mais abrangente e é sobre isso que a gente vai falar um pouco. E esse Mindsight, esse termo, a primeira vez que ele foi criado, na verdade, ele foi criado pelo autor desse livro, o Daniel. E o Daniel, ele inclusive escreveu um livro que tem como título Mindsight, que é, no caso, visão mental, né? E aí eu tô traduzindo o nome do livro que está em inglês para o português, né? No caso, Visão Mental, transforme o seu cérebro com a nova ciência da gentileza. Esse livro ele foi escrito em 2010. Me pareceu ser um livro bastante interessante, do Daniel Siegel, que é um dos autores desse livro que nós estamos refletindo sobre ele. E eu super recomendo que vocês leiam. É um livro que já vai entrar na minha lista, porque é muito interessante sobre o que a gente vai falar agora. Então, nesse livro que o Daniel escreve, ele explica, ele finaliza o significado mais simples dessa palavra de mindset em duas coisas, que é entender o nosso próprio pensamento e também entender o pensamento das outras pessoas. Então, nós vamos começar falando sobre o primeiro conceito, que é entender sobre o nosso próprio pensamento, que é quando tudo está acontecendo ali ao nosso redor, a nossa saúde mental e o nosso bem-estar começa a partir daí, né? Quando tudo está acontecendo ao redor. E nós devemos, então, alcançar com clareza e também com discernimento sobre os nossos pensamentos individuais, os nossos próprios pensamentos. E foi isso que a Tina começou a ensinar para o Linus. Ela introduziu para ele um modelo que o Daniel criou, que se chama a roda da consciência. Então, vocês imaginem uma roda de bicicleta, e aí tem o pneu, tem aquelas hastes, né? Aquelas é como se fosse palitos de ferro, né? Eu acredito que se chama para-raios, os para-raios da bicicleta. E aí tem aquela parte central, bem no meio do pneu,
que fica ali ligado com o para-raio para o pneu. Então, essa borda externa, parte ali do pneu, representa tudo que a gente dá atenção e tudo que a gente tem consciência, como, por exemplo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não, emoções, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas memórias, tudo aquilo que a gente absorve de fora do mundo externo, e também as nossas sensações do corpo. A parte interna, aquele meiozinho da bicicleta ali onde fica ligado, no caso, se for uma bicicleta que muda de marcha, aquela parte ali central, né, que fica bem no meio do pneu. Aquela parte interna é de lá que a gente dá atenção para tudo que acontece ao redor da gente e dentro da gente. E essa partezinha que fica ali no meio do pneu da bicicleta, se a gente for trazer todo esse conceito para a ideia do cérebro, essa parte do meio da bicicleta é como se fosse o nosso córtex pré-frontal. Se você observar em alguma foto na internet, essa parte que fica aqui na frente, na testa, é o nosso córtex pré-frontal. É uma palavrinha meio complicada, né? E alguns autores, muitos na verdade, indicam que tem uma ligação muito forte nesse córtex pré-frontal com a personalidade. E os autores falam que é lá que acontece essa integração com todo o cérebro. Essa parte interna, ela representa uma parte do que a gente chama de cérebro executivo, e nós já falamos sobre isso anteriormente, né? Porque é de lá que a gente toma as nossas decisões. E é também essa parte do cérebro que faz com que a gente tenha contato profundo com os outros e com a gente mesmo. A nossa consciência está lá bem no centro, ali no córtex pré-frontal, ou seja, lá no meio do pneu da bicicleta, e é de lá que a gente pode focar para diferentes partes do pneu da bicicleta. Então, tem um desenho aqui que eles mostram, né, o pneu da bicicleta, e está escrito percepção, memória, pensamento, emoções, na verdade, sonhos, sensações corporais, e no meio tem consciência, tem calma, tem receptividade, tem clareza. Então a Tina ajudou o Linus a entender sobre essa definição ali da parte externa do cérebro dele. No caso, se a gente voltar para o pneu, né? Que ele estava focando muito para essa parte crucial e estava afetando o humor dele, e também, no caso, as sensações corporais dele que ele experimentava quando ele ficava ansioso, quando ele sentia aquele nó na garganta, aquela sensação ruim na barriga, a tensão nos ombros. Então, o Linus entendeu esse conceito através dessa didática, dessa estratégia da Tina, representando o cérebro dele, os pensamentos dele através de uma roda de bicicleta, que é o modelo, no caso do Daniel. E ele entendeu que ele pôde, a partir daquele momento, ver toda aquela foto e focar na parte do pneu, e entender os medos dele, os momentos de preocupação dele, e saber que aquilo era uma parte dele, mas que isso não representava toda a identidade dele.
Então, eles escreveram aqui no modelo do Linus, a Tina colocou no meio do pneu o nome dele, e ao redor, no pneu, ela colocou medo de não, de ter, de ver, né, a próxima nota da prova dele, preocupação para fazer o solo da orquestra, né, que ele tocava na orquestra, o desejo ou aquela ansiedade de relaxar e de se divertir, tocar música, porque o Linus gosta de música, se divertir com os amigos, confiança na capacidade musical dele. O Linus, quando ele viu aquele desenho, ele pôde escolher na intensidade, no caso, quanto daquela atenção ele deveria dar para aqueles pontos que ele achava que eram muito importantes e qual os outros pontos ali naquela roda que ele poderia focar, o que ele queria focar. Depois disso, o Linus retirou muitas partes daquela roda para que ele pudesse fazer a integração sobre a forma de como ele enxergava o mundo. E foi aí que ele deu atenção para aquelas partes principais ou aquelas partes, aqueles pontos que estavam deixando ele assustado ou preocupado. O Linus também começou a usar o tempo dele para trabalhar, para estudar, para treinar, para se preocupar mais. Ele começou a conseguir focar a atenção dele para aqueles pontos produtivos. Ele começou a focar na confiança, por exemplo, da capacidade dele musical. Ele começou a acreditar que ele era inteligente, que ele era esperto. E também ele começou a desejar, a buscar relaxar e também se divertir. E é isto que acontece quando uma criança não trabalha essa questão externa e integra toda a parte do cérebro, a parte consciente, a parte que está ali dentro. Da mesma forma que o adulto também, ele fica preso nessa parte externa, a parte dos sentimentos, das sensações, das emoções, e geralmente acaba ali conduzindo o adulto, a criança, mas também um adulto, para a rigidez e para o caos. E é por isso que os autores falam que nós acabamos misturando essas duas partes entre a palavra sentir e a palavra ser. Quando a criança vivencia algo que é especialmente voltado para o humor, por exemplo, quando ela se sente desapontada ou sozinha, essa criança ou essa pessoa pode acabar se sentindo tentada a se definir, achar aquilo que ela é por causa de uma experiência ou de algo que está acontecendo naquele momento com ela, ao invés de entender que é só naquele momento que a pessoa está se sentindo daquele jeito. Então, ao invés de dizer, eu estou me sentindo sozinho ou estou me sentindo triste agora, a gente ou os outros dizem, eu sou sozinho ou então eu sou triste. E o perigo desse estado de espírito temporário, ou seja, aquele momento que a pessoa está passando, pode ser entendido ou interpretado como uma situação permanente consigo mesmo ou para os outros. Então, essa condição ela é vista como um traço de personalidade que define quem a gente é ou quem o outro é. E, na verdade, não deveria ser assim. Então, a gente tem outro exemplo da Matilda, de 9 anos,
A Matilda, ela tem muita dificuldade com as lições que ela traz da escola para fazer. Ainda que ela tenha muito, assim, que ela se dê bem na escola, mas ela tem dificuldade de fazer as lições dela que ela traz da escola. Então, se ela não integrar essa dificuldade que ela tem quando ela senta em casa para tentar fazer as lições dela, aquela emoção de frustração, de insuficiência, se ela não fizer essa integração disso que ela sente com a forma dela de ser, entender que essa emoção que ela está sentindo é uma parte de uma parte maior que ela é, talvez ela vai naquela situação temporária, ela vai transformar como uma situação permanente ou como uma personalidade permanente. Ou então, uma forma de ser na personalidade dela. Talvez ela diz para ela algo como, por exemplo, eu sou estúpida, essa lição de casa é muito difícil, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas se os pais da Matilda não ajudarem a Matilda a fazer essa integração com as diferentes partes do cérebro dela, trazer para a consciência dela esses diferentes pontos ali da roda, daquele exemplo que eu falei anteriormente, ela vai parar de ficar presa naquele pensamento de se identificar somente com aquela emoção que ela está sentindo naquela situação. Ela vai desenvolver a visão mental dela que ela precisa para entender que ela está frustrada, ela não é frustrada. Ela está frustrada porque é difícil aquela lição de casa, mas isso não quer dizer que ela é estúpida ou que ela vai ter sempre dificuldades ou vai se sentir triste ou desapontada com ela mesma. Então, de lá da parte da consciência dela, lá do córtex pré-frontal, daquela parte ali da frente, ali que fica logo atrás da nossa testa, de lá daquele local, ela vai começar a entender toda a outra parte que envolve as dificuldades delas, as emoções dela, os problemas que ela tem. E ela vai entender que, por exemplo, antes ela conseguia ou ela consegue fazer muita lição de casa ainda sem muitos problemas, ainda que seja um pouco trabalhoso para ela. Ela vai então trazer para si e apontar para si mesmo de uma forma saudável e dizer: eu não gosto dessa lição, eu estou me sentindo irritada, mas eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu sou inteligente, que eu sou esperta. É só porque eu tenho muitas lições nesse momento. Agora, o melhor, gente, dessa roda da consciência é que as crianças, elas aprendem que elas têm possibilidade de escolher sobre aquilo que elas vão focar e para onde que elas vão focar essa atenção que elas dão. Elas têm uma ferramenta para integrar essas diferentes partes do cérebro. E também elas não vão ficar presas naquelas emoções negativas e nos pensamentos que afetam ali o tempo todo a atenção delas. Quando as crianças e os adultos puderem desenvolver esse tipo de visão mental, elas vão ficar fortalecidas e também elas vão ter uma possibilidade maior de ter o controle sobre aquilo que elas estão experienciando e também sobre a forma de como elas vão reagir naquele mundo em que elas estão vivendo, naquela experiência que elas estão vivendo. E é preciso treinar para focar essa atenção que elas dão naquele momento
para a direção certa, para que elas possam ajudar a si mesmas. E isso não se trata somente da criança, mas também de nós adultos, em diferentes situações, mas principalmente nas situações difíceis. Para finalizar, eu queria dar essa dica para vocês. Eu fiz a pesquisa na internet, eu escrevi A Roda da Consciência de Daniel Siegel. Siegel é o nome dele, é o sobrenome do Daniel, que é um dos escritores, que são dois. Siegel se escreve S-I-E-G-E-L. E vocês vão achar uma explicação bem clara e vocês também vão ver o modelo dessa roda da consciência e treinar com a criança de vocês em casa, ou vocês podem começar a treinar com vocês mesmos e depois trazer também para a criança, porque também funciona de uma forma criativa que só você sabe falar, né? Uma outra informação que eu queria dar para vocês é sobre a questão do livro que eu comentei para vocês do Daniel Siegel, que eu falei que tinha como título Visão Mental, transforme o seu cérebro com a nova ciência da gentileza. Eu dei uma pesquisada na internet e eu não achei o livro exatamente com este título. E eu queria explicar para vocês que isso foi uma tradução que eu fiz do inglês para o português, mas que muitos livros, quando vêm de outros países e chegam em outros países, eles acabam trocando a capa não é a mesma, e acontece a mesma coisa com o título também, eles acabam fazendo uma adaptação, porque vocês sabem que entre uma língua e outra, de um país e outro, geralmente não dá para ser traduzido ao pé da letra o significado de uma palavra ou de uma frase, mas eles procuram criar um contexto e a partir desse contexto eles criam o título do livro. Não é uma regra geral, mas isso pode acontecer. É a mesma coisa quando a gente pensa nos filmes. Tem filmes aqui que tem um título e aí quando eu vou procurar em português tem outro título, tá? Então, se vocês forem pesquisar, eu dei uma pesquisada agora e eu achei vários livros do Daniel Siegel onde ele fala sobre a mente, e não tem como eu definir exatamente, eu dizer para vocês qual desses livros se trata exatamente sobre o que eu falei. Eu queria também frisar o que eu achei mais importante nesse podcast e que é uma postura que a gente adota como pedagoga. Eu acredito que em todo mundo é assim, quem é pedagogo vai se identificar sobre essa questão de lidar com a criança. É muito comum, eu ouço demais isso, gente. Pra gente que é pai, que é mãe, a gente tem uma tendência a querer definir o nosso filho, porque é claro que a gente quer demonstrar, a gente quer ter aquele sentimento, aquela sensação de que a gente conhece o nosso filho 100%. Então a gente acaba caindo no erro de definir a nossa criança baseado nas situações que ela vivencia. Então, que vocês reflitam sobre isso, por exemplo. Vocês vão se sentir no que eu vou falar, ou então vão lembrar de alguém. Quando a gente fala, por exemplo, meu filho é muito teimoso, ou então meu filho ou minha filha é muito tagarela, ou então meu filho é muito desobediente. Então, é que a gente possa trocar essa palavra, como eu falei no começo do podcast. A palavra é por estar agindo, ou estar descobrindo, ou gosta de agir assim, ou está agindo assim, porque isso é muito comum
No meu trabalho, a gente fala isso, a gente não define a criança por aquela atitude que ela está cometendo. A criança não pode ser definida só por aquele momento, por aquela atitude. Porque a criança ela tem um potencial enorme, gente, e ela está em fase de desenvolvimento, em fase de descoberta, de aprendizagem. Nem a gente que é adulta, a gente não gosta de ser definido de uma forma negativa, a gente não gosta, no caso de que as pessoas apontem o tempo todo os defeitos da gente. Imagina uma criança que está aprendendo, que não tem consciência direito dessas palavras que a gente utiliza. E se a gente não tiver cuidado com isso, como cuidador, como responsável, sobre aquela palavra que a gente lança para a criança acaba absorvendo aquilo e acreditando que ela é exatamente aquilo que você fala todo dia. E eu quero que vocês lembrem, isso não vale só para quem é pai, para quem é mãe, mas vale também para quem trabalha no meio da educação, para quem é professor, para quem é cuidador, avó que cria a criança quando o pai ou a mãe está trabalhando. Não fiquem o tempo todo frisando aquela atitude da criança que você acredita que foi negativa. Mesmo que a criança tenha aquela mesma atitude com muita frequência, ainda assim isso não define a criança, tá bom? Porque eu acompanho muita coisa na internet, tem muitas pessoas que eu sigo no Instagram, que eu sigo, que eu assisto no YouTube, e eu vejo gente muito, mas muito adulto, que tem algumas atitudes ou que carregam um fardo sobre si muito pesado por causa de palavras que ouviram quando eram criança, do tipo, a minha mãe me falava que eu nunca terminava o que eu começava, ou então a minha mãe me falava que eu era muito tímido, ou então a minha mãe me falava o tempo todo que eu era teimosa, a minha mãe me falava o tempo todo que eu era birrenta ou que eu era mandona. Esse tipo de roupa que a gente veste na criança pode afetar a criança por uma vida inteira, até na vida adulta. E eu vejo isso, eu quero frisar isso hoje, assim, de uma maneira bem repetitiva, até um pouco cansativo, mas é porque, gente, é fato, eu vejo isso acontecendo muito, muito no meu trabalho, sim. E geralmente isso vem dos pais, tá? Naquele momento de raiva. E uma outra coisa também que é muito interessante é que às vezes a gente esquece que a criança está ali perto, que a criança tem ouvidos, que ela ouve, que às vezes ela está brincando, mas os ouvidos dela estão antenados. Isso acontece muito, viu? Então, cuidado com o que você vai falar com um outro adulto, com um amigo, e que a criança está ali por perto também. Tem uma outra questão também, sobre a forma de como você fala do seu filho para as outras pessoas. Procure falar coisas positivas, atitudes positivas. Não é que você vá se fazer de cego ou que você ignore aquelas atitudes que a criança precisa melhorar, ou precisa aprender, precisa desenvolver. Mas a criança precisa de estímulos e ela precisa de bons estímulos, ela precisa de apoio, ela precisa de paciência, ela precisa de autocontrole, ela precisa de motivação. Nós, seres humanos, nós somos movidos pelo lado positivo, para que a gente cresça, para que a gente floresça, para que a gente dê frutos. Nós precisamos nos sentir amados, apoiados. A família, como eu sempre repito, você que é o cuidador, você que é o responsável por uma criança,
a criança tem em você um apoio, um porto seguro, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui o nosso podcast de hoje. Aproveita e façam essa pesquisa sobre a roda da consciência. Vocês vão gostar e é um treino, tá bom? Nós nos vemos no próximo podcast. Até mais. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.